e violência da sociedade moderna, que é o racismo. Conceito que vai muito além de uma simplista e vulgar limitação de racismo à noção de raças biológicas. Racismo são as doutrinas de inferiorização, de forma essencialista, de quaisquer grupos sociais, em função da incapacidade de nós estendermos a eles a totalidade dos benefícios que possuímos em sermos humanos, porque desejamos tais benefícios somente para o grupo social a que pertencemos. É, em suma, a inaptidão de enxergarmos o outro como titular do mesmo direito à plena igualdade e dignidade que desejamos para nós mesmos. Sim, senadora. Sim, senadores e congressistas brasileiros. É nisso que se fundamenta o argumento detrator do PLC 122 de 2006. A homofobia nada mais que apenas uma das expressões contemporâneas de racismo que é imperioso destacar não agride somente cidadãs e cidadãs homossexuais, mas oprime e maltrata todas as famílias brasileiras, pois em cada uma delas certamente há um primo, uma tia, um filho, uma irmã ou um amigo que seja homossexual ou transgênero. E, lamentavelmente, todas as pesquisas sobre homofobia e sobre essa temática têm mostrado o crescimento alarmante da violência homofóbica, que parte do Congresso brasileiro insiste em negar. Temos uma tragédia humana que está se passando com tantas famílias brasileiras, pois no nosso país há legislação específica para a proteção de animais, árvores, mas não há para pessoas homossexuais. Grupos vulneráveis não têm privilégios quaisquer. Esse discurso é cínico, que diz a respeito de privilégios relacionando ao PLC 12206. Vejamos bem, aqueles que optaram por um estilo de vida religioso, têm também na lei penal a prerrogativa de serem protegidos contra discriminação e racismo. Estrangeiros gozam também dessa mesma proteção, mas cidadãos e cidadãs brasileiras homossexuais não, transexuais não. Cristãos, wicas, budistas, satanistas gozam de tal proteção penal contra discriminação e racismo. Mas inúmeros filhos e filhas de nossas famílias não estão protegidos de sofrerem violência homofóbica em função da omissão do Congresso brasileiro em igualá-los como sujeitos de direito, em função da omissão do Congresso brasileiro em tipificar a discriminação que esses cidadãos e suas famílias sofrem, em função da omissão do Congresso brasileiro de apenas incluir esse grupo vulnerável nas mesmas leis que já beneficiam outros grupos sociais, inclusive os próprios religiosos que atacam o PLC 12206. Enfim, se escaparmos da falaciosa retórica fundamentalista, a realidade que se vê é que temos o contrário do que preconizou a alta comissária da ONU, de sorte que os cidadãos homossexuais e suas famílias estão indubitavelmente sendo tratados como grupos de menor valor, como menos dignos de respeito e proteção, o que faz hoje do Brasil um Estado que viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que assevera que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de qualquer espécie ou condição. Em função desse não reconhecimento e marginalização, como bem nos apontam os testemunhos reais que nós vemos de tantos familiares aqui presentes, em especial a partir da redemocratização, a eclosão de movimentos LGBT por todo o mundo, ocidental e oriental, reivindicando acesso igualitário a bens simbólicos e a proteção jurídica, tem sido visto em todos os lugares. O Brasil é hoje o país com o maior número de marchas separadas LGBT e com o maior número de associações civis que demandam pela plena cidadania das populações homossexuais. Essa é uma marca indelével do renascimento da mobilização da sociedade civil em torno de temas que fogem de interesses estatais. São jovens, adultos, idosos e famílias de todas as classes sociais e religiões que se levantam a reivindicar que o Estado brasileiro cumpra o seu papel como garantidor da promessa democrática inscrita na Constituição de 1988. Há inúmeros grupos de pais e familiares homossexuais, como os aqui presentes, as Mães pela Igualdade, que se juntam a essa pujante movimentação da sociedade civil, que clama por mais democracia e por um mundo mais humano, fraterno e pacífico. Senadora, o combate à homofobia por meio de sua tipificação legal é uma garantia jurídica já vigente em mais de 30 países e em todos os principais países de democracia avançada, e também preconizada por todos os principais veículos de promoção de direitos humanos globalmente. No Democracy Index, que é uma lista feita pelo Economist Intelligence Unit, que ranqueia os países por nível de democracia, de todos os 167 países avaliados, apenas 25 alcançaram níveis de democracias plenas. E destes, excetuando-se a Coreia do Sul, todos possuem leis que banem a discriminação por orientação sexual. Democracia e proteção às minorias sexuais andam de mãos dadas.
Com essa constatação, joga-se por terra a falácia de que o projeto de lei de homofobia brasileiro seja algo absurdo ou antidemocrático. O que se vê é que para os extremistas que atacam tal projeto, que são minoria no meio religioso, o amplo conceito de democracia é de maneira vulgar e oportunista desprezado, além de cinicamente reduzido a apenas liberdade de expressão. Esses inimigos dos direitos humanos se põem a repetir e repetir de forma pueril, como se a liberdade de expressão não viesse necessariamente somada a uma gama de outros direitos e também deveres, dentre eles o respeito à expressão da identidade do seu próximo. Tal retórica não se trata apenas de ignorância, mas de velhaca maquinação discursiva de alguns extremistas neofascistas de esmagar a democracia, pensando antes apenas a liberdade de expressão que lhes convém. Tal estratégia é reconhecida até mesmo pelo insuspeito autor Paul Freston, evangélico, legitimado pelos próprios evangélicos como um dos seus maiores intelectuais. Contrariando a fala levianamente descomprometida com a verdade por parte de um diminuto, porém estridente grupo de empresários, pregadores e radicais religiosos, o que temos no PLC 1/2 de 2006 não nasceu intempestivamente de militantes de algum outro planeta. A tentativa brasileira de criminalização da homofobia, por meio da inclusão de cidadãs e cidadãos homossexuais nas leis existentes e que já tutelam outros grupos vulneráveis sujeitos à discriminação análoga, é, como vimos até aqui, uma sólida demanda democrática da sociedade civil brasileira, em tal consonância com as atuais lutas e conquistas de democracia na sociedade civil global. Os cristãos brasileiros não se opõem à redação da discriminação da homofobia. Os católicos evangélicos do nosso país têm um histórico de moderação, inclusive política, e esses pregadores de extrema-direita não os representam. Suas falas iradas e virulentas não focalizam os corações e as mentes do povo brasileiro. Pesquisa realizada pelo Instituto do Senado em 2008, como sabemos, confirma esse fato e mostra que, à época, 70% dos brasileiros já concordavam com a aprovação do projeto de lei, que torna crime a discriminação contra homossexuais e transexuais. E entre os evangélicos, o apoio chegou a 55%. Quem tem medo de uma lei que absolutamente permite a crítica pacífica, mas apenas reprime o discurso de ódio, a injúria racista e a humilhação para com o outro ser humano? Que católico deseja ter o direito de xingar um homossexual? Que evangélico milita pelo direito de demitir uma babá, necessariamente chamando-a de pervertida ou pederasta safada, quando poderia apenas demiti-la de maneira pacífica? Essas vulgaridades só existem em mentes extremistas e doentes de preconceito, como são os profetas da homofobia, mas jamais do povo cristão brasileiro. Outro sim imperativo que aqui se esclareça quem são esses extremistas que se inflamam quando referido ao projeto, pois isso se relaciona diretamente com o trabalho de representação do Congresso brasileiro. Esses pregadores homofóbicos não são líderes religiosos apenas, mas são explícita e assumidamente empresários de grandes corporações empresarial religiosas. Há, porventura, algum problema com a proposta comercial dessas associações? Legalmente nenhuma. É legal. A questão problemática está aqui no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados é a casa que representa o povo, e os senadores representam os estados e o Distrito Federal, e não tem a prerrogativa constitucional de servir de canalização de interesses corporativos. É uma desvirtuação do sentido preciso da representação política permitir que demandas corporativas e empresariais se sobreponham a interesses do benefício último da representação parlamentar, o povo. O bunker de oposição PLC 1/2 é composto em seu núcleo por um punhado de organizações empresarial-religiosas que nos últimos 30 anos vem disputando entre si por rebanho, por mercado e por poder político, fazendo de suas atuações parlamentares uma sucursal de suas corporações, desprezando o indispensável discurso de ética e interesses públicos. Como bem nos explica Lando Rein, sociólogo, o fenômeno do evangelicalismo e do movimento carismático no Brasil é típico de uma sociedade que desintegrou em poucas décadas a vida no campo e inchou caoticamente a vida urbana. Assim surge um contingente populacional de baixa renda, de pouco acesso à educação formal e de perfil conservador, além de serem vulneráveis econômica e socialmente. No afã de conquistar essas desgarradas camadas sociais, os profetas da homofobia se valem de discursos levianos, sabidamente descomprometidos com a verdade. Nenhum deles teve o mínimo de compromisso ético de divulgar a íntegra do projeto de lei que condenam. Só manipulam partes. Se eles têm compromisso com a verdade, então os desafio a expor em seus sites a íntegra do substitutivo que está sendo discutido. Com o intuito de enganar, citam sistematicamente uma redação que já foi posta de lado, que não se trata do verdadeiro texto em tramitação. Mentiram inescrupulosamente, dizendo que a criminalização da homofobia era uma ideia esdrúxula que não existiria em nenhum lugar, em nenhum outro país.
quando é por todos sabido que dezenas de países já possuem esse tipo de legislação. Repetem frases prontas e caricatas sobre ciências jurídicas e sociais que, se usadas por um estudante, o fariam ser reprovado em exames de ensino fundamental. Tamanho disparate. Com espantosa desonestidade intelectual, com semelhança só vista na propaganda nazista, citam genericamente pesquisas jamais existentes, sem citar fontes, ou abusam da expressão "a ciência prova", para dizer o que cientista algum jamais afirmou. Mas sabemos, com efeito, que o grande medo desses profetas da homofobia em relação ao PLC é que eles sabem que terão, se a lei for aprovada, que passar a sustentar sua retórica homofóbica utilizando-se exclusivamente de argumentos religiosos. E isso os faz tremer de medo, pois terão muito pouco ou nada para utilizar com violência contra homossexuais de dentro de um arcabouço estritamente teológico. Por isso defendem o direito, entre aspas, claro, de continuar utilizando os argumentos que sempre usam, que não possuem qualquer característica de teológicos, de religiosos ou de discurso de fé. A sustentação de suas falas homofóbicas se vale sempre de adjetivações e fundamentações difamatórias, vulgares e pseudocientíficas. Se forem obrigados a dizer apenas "é pecado" ou "Deus considera abominação", ou falas do gênero, eles sabem que o potencial agregador de seus discursos se esvaziaria. Daí limitam para poder continuar a nomear os homossexuais doentes, pervertidos, pestes, promíscuos, assegurando que tamanha violência seja cinicamente protegida como liberdade de expressão. Por fim, gostaria de lembrar a frase preferida pelo foragido da polícia, apontado pela própria polícia de São Paulo, como autor do duplo homicídio no Arco da Freire, no ano passado, que ceifou a vida de dois homossexuais que possivelmente tiveram uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão, uma família com corações despedaçados. Alguns dias antes, o alegado autor do assassinato escreveu em sua rede social: "Ainda bem que a homofobia ainda não é crime." Senadores e deputados brasileiros, até quando criminosos vão se regozijar pela homofobia ainda não ser crime e se sentirem abonados para retirar a vida de filhos e filhas de tantas famílias brasileiras? A responsabilidade está em vossas mãos. Quem dará essa ansiada resposta aos cidadãos e às famílias que formam o nosso povo serão os senhores. Com a palavra